O livro das almas perdidas. Era uma tarde nublada e eu estava andando sem rumo, o tipo de dia que faz você se sentir parte da própria escuridão da cidade. Como um ritual, entrei naqueles becos antigos e apertados, onde poucos têm coragem de pisar, em busca de algum livro raro. Sim, eu coleciono livros, mas não qualquer tipo. Gosto dos obscuros, aqueles que ninguém tem coragem de manter na prateleira, aqueles com histórias de tempos esquecidos, escritos por pessoas que, muitas vezes, desapareceram sem deixar rastro. A livraria apareceu de repente, escondida entre dois prédios, como se esperasse por mim. Tinha uma placa desgastada pendurada sobre a porta, meio balançando, meio encrustada na parede, quase apagada pelo tempo. Parecia até que o lugar não recebia visitas há séculos. Mas isso nunca me assustou. Pelo contrário, eu gostava desse tipo de lugar. Quanto mais estranho, mais promissor. Assim que entrei, fui recebido pelo cheiro de mofo, mas não aquele mofo comum. Era um cheiro denso, antigo, misturado com um toque metálico. Minha respiração ficou pesada, mas segui em frente, como se algo invisível me puxasse. No fundo da loja, sobre uma mesa quase escondida, estava um livro peculiar, uma capa de couro preto, desgastada e rachada, com o título gravado em letras douradas desbotadas, Livro das Almas Perdidas. Eu mal conseguia ler, mas senti algo no título, um chamado, como se aquelas palavras tivessem uma vida própria. Quando estendi a mão para tocar o livro, uma voz rouca soou atrás de mim. Não toque. Era o dono da loja, um homem magro, curvado, com olhos fundos e cansados. Esse livro tem vontade própria e é perigoso, principalmente depois da meia-noite. Eu ri, meio sem graça, achando que ele estava tentando criar um clima de mistério. Mas o homem continuou me encarando, sério. Só estou te avisando. Se resolver levar, não abra esse livro à noite. Há coisas que não foram feitas para os vivos. Achei que fosse só um truque de vendedor para me instigar ainda mais, mas aquilo mexeu comigo. Ignorei a sensação de desconforto, comprei o livro e saí da loja com ele debaixo do braço, tentando me convencer de que era só mais uma relíquia estranha, nada mais. Quando cheguei em casa, preparei um café, coloquei o livro sobre a mesa e fiquei encarando aquela capa por um tempo, como se estivesse prestes a abrir uma porta proibida. O que era engraçado é que, mesmo parado ali, ele parecia vivo, como se esperasse pacientemente. Mas aí lembrei do aviso do velho. Não abra depois da meia-noite. Olhei para o relógio. Eram 11h30. Meus olhos ficaram fixos nele. A curiosidade foi tomando conta. É só um livro, nada demais, pensei, tentando acalmar o impulso de abrir. A verdade, eu não resisti. Não resisti mesmo. Como poderia? Com um misto de curiosidade e uma ponta de arrependimento, virei a capa. A primeira página era uma dedicatória, mas não uma qualquer. Parecia feita à mão, com letras tremidas, quase borradas, como se quem a escrevesse estivesse sofrendo. A cada alma que tocar estas páginas, uma parte de você será tirada para sempre. Senti um calafrio. Era o tipo de frase que você vê em filmes de terror, mas que não acredita de verdade, sabe? Continuei. Virei mais uma página e o cheiro forte de mofo ficou mais intenso, quase insuportável, como se o livro estivesse apodrecendo diante de mim. E foi aí que ouvi o primeiro sussurro, baixo, quase imperceptível, mas real. Olhei ao redor, mas eu estava sozinho. Senti o ar frio, uma sensação pesada me oprimindo o peito, mas insisti. As palavras no livro eram confusas, quase um latim distorcido, mas pareciam ganhar vida enquanto eu lia. Socorro! Ouvi claramente, como se a voz viesse de dentro do livro. Meu corpo congelou e uma onda de arrepios subiu pela minha espinha. Mas mesmo assim, continuei.
Conforme passava as páginas, sussurros se intensificavam, e eles não estavam mais só pedindo ajuda. Agora me chamavam pelo nome. Não é possível, murmurei, tentando entender de onde vinham aquelas vozes. Senti uma presença fria ao meu lado, como se algo estivesse me observando, e o medo começou a me dominar. Mas eu estava obcecado. Algo no livro me prendia e eu não conseguia parar. As páginas começaram a mostrar rostos. Primeiro, sombras deformadas, mas que aos poucos tomavam formas humanas, como se fossem pessoas, ou melhor dizendo, almas. Suas expressões eram de puro desespero, olhos arregalados, bocas abertas em um grito silencioso. E pior ainda, alguns desses rostos pareciam me observar diretamente, me seguindo enquanto eu virava cada página. Era como se eu estivesse sendo sugado para aquele mundo sombrio e aterrorizante. Foi então que as luzes da sala começaram a piscar. Um ruído baixo, como se alguém arranhasse as paredes, enchia o ar. Fechei o livro por um momento, tentando acalmar minha respiração, mas tudo ficou em silêncio. Só o silêncio absoluto, aquele que é ainda mais assustador. Não, eu não vou deixar isso me dominar. Falei para mim mesmo, mas no fundo, eu já sabia que era tarde demais. Senti uma pressão sobre meus ombros, como se algo invisível se pendurasse em mim, tentando me sufocar. E então, contra minha própria vontade, minhas mãos se moveram, abrindo o livro novamente. A página agora tinha outra mensagem. Agora você faz parte do livro. Meu coração começou a bater mais forte, a respiração curta, e percebi que minha pele estava fria. Mas o horror real começou quando olhei para minhas mãos. Minha pele estava desaparecendo, não no sentido de sumir, mas de se transformar em algo estranho. Parecia estar secando, rachando como as páginas do livro, com aquela mesma textura amarelada e áspera. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Senti uma dor excruciante quando olhei para os meus braços e percebi que eles estavam cobertos de letras, exatamente como as páginas. Era como se o livro estivesse me consumindo, devorando cada pedaço de mim. Tentei fechar o livro, mas minhas mãos não me obedeciam mais. Era como se uma força invisível as prendesse às páginas. Vi meu rosto se refletindo nelas, distorcido, retorcido de medo e dor. Senti meu corpo sendo puxado para dentro, como se cada célula estivesse sendo arrancada de mim e absorvida pelas palavras. Eu estava virando uma página do livro. Cada segundo que passava, eu sentia minha consciência se fragmentando. Já não sabia mais onde terminava e o livro começava. Era como se eu fosse uma gota d'água, diluída em um oceano sombrio de almas perdidas. Ouvi gritos, centenas de vozes clamando em desespero ao meu redor. E no meio delas, reconheci a minha própria. Eu estava preso ali. Agora eu era um daqueles rostos deformados, uma daquelas almas desesperadas que observei antes. Eu podia ver o mundo do lado de fora, mas era como se houvesse uma camada grossa de vidro entre mim e a liberdade. Eu estava trancado, e a cada vez que uma nova pessoa abrisse o livro, eu seria forçado a assistir, incapaz de alertá-la. A última coisa que vi foi o livro fechando como se me engolisse. E então, escuridão. Epílogo. Dizem que dias depois a livraria abriu novamente. O velho dono colocou o livro de volta na mesa, como se nada tivesse acontecido. E ele aguardou, sempre esperando pelo próximo curioso, aquele que não consegue resistir à tentação, aquele que ignora os avisos. O livro das almas perdidas nunca se cansa de novas vítimas. E assim, ele continua. A cada novo leitor, uma nova alma. Cada alma, uma nova página. O manuscrito do sussurro. Era um dia comum na universidade, um daqueles dias monótonos em que tudo parecia funcionar no automático. Eu, como estudante de literatura, passava boa parte do meu tempo na biblioteca. Livros sempre foram minha fuga,
minha conexão com outras eras e com as mentes de pessoas que já não estão mais aqui. Eu adorava me perder entre páginas empoeiradas, viajando por mundos diferentes sem sair do lugar. Mas, naquele dia, algo estava diferente. A biblioteca estava quase vazia e eu me aventurava por uma seção pouco visitada no porão. Era um lugar onde apenas os livros mais antigos e desgastados ficavam, intocados pela maioria dos estudantes. Eu costumava me enfiar lá para estudar, ou às vezes só para curtir a solidão, onde o silêncio era tão profundo que quase se tornava um ruído constante. Foi aí que encontrei o manuscrito do Sussurro. Estava jogado no chão, entre duas prateleiras velhas, como se alguém o tivesse derrubado e esquecido. A capa era simples, sem título, apenas um pedaço de couro velho, marcado pelo tempo. Curioso, eu o peguei e o folheei. As páginas eram escuras e amareladas, com uma caligrafia estranha que quase parecia feita à mão. Lá, na primeira página, estava o título, escrito em uma letra tremida: O Sussurro do Abismo. Havia algo naquele nome que me puxou. Sabe aquela sensação de que você achou algo que não deveria? Era exatamente isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia resistir. Fiquei intrigado e decidi levar o manuscrito para minha mesa. Comecei a folheá-lo, tentando decifrar aquelas palavras meio apagadas. E foi aí que tudo começou. Na primeira noite, os sussurros eram sutis. Enquanto lia as primeiras páginas, comecei a ouvir sons, mas pensei que era apenas minha imaginação. Depois de algumas horas, já estava começando a me concentrar e esquecer o mundo ao meu redor. Até que ouvi pela primeira vez algo estranho. Era um sussurro, bem baixo, quase imperceptível, como um sopro frio passando pelo meu ouvido. Levantei a cabeça e olhei ao redor, mas o porão da biblioteca estava vazio. Sorri para mim mesmo, tentando ignorar o incômodo, e continuei a ler. O manuscrito era cheio de descrições misteriosas sobre uma entidade do abismo. Era uma criatura sombria que observava a todos, guardando segredos e revelando verdades sombrias para aqueles que ousassem lê-lo. Mas conforme eu avançava, o sussurro voltava, sempre no mesmo tom, sempre fraco e ameaçador. Só que dessa vez parecia diferente. Senti que ele falava diretamente comigo e, de alguma forma, eu conseguia entender o que dizia. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Eles estão olhando para você, murmurava o sussurro. Dei um pulo, como se tivesse levado um choque. Olhei para os lados, mas ainda estava completamente sozinho. Meu coração estava acelerado e eu tentava respirar fundo para me acalmar. Mas o medo estava começando a tomar conta. Eu estou ficando louco? Pensei. Mas por alguma razão continuei. É como se algo me obrigasse a ler mais, a descobrir o que aquelas páginas escondiam. Na segunda noite, os sussurros ficaram mais intensos. Eu estava de volta ao porão, com a cabeça imersa no manuscrito. Parecia que cada página tinha um segredo novo, algo sombrio e pessoal. Os sussurros voltaram, dessa vez mais fortes, e agora eu podia jurar que eles falavam sobre mim. Comentavam coisas que só eu sabia, segredos que eu nunca contara a ninguém. Nós sabemos o que você fez, sabemos o que você esconde, sussurravam as vozes, arranhando a minha mente com a precisão de uma lâmina. Meus dedos começaram a suar, e eu percebi que minhas mãos estavam tremendo. Era como se o manuscrito tivesse vida própria, como se cada palavra fosse um elo, uma ponte para algo mais sombrio. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia parar. Cada vez que tentava fechar o livro, sentia uma pressão estranha na cabeça, como se algo me impedisse de sair dali. A cada nova página, uma voz nova sussurrava. E o mais estranho, eu reconheci algumas dessas vozes. Pareciam vozes de pessoas que eu conhecia, amigos, professores, até mesmo minha própria mãe. Aquilo me dava arrepios. É impossível, se pensei. Como um livro podia fazer isso? E então,
Outra frase sussurrada. Eles estão olhando. Eles sabem o que você fez. Minha cabeça estava girando e uma paranoia crescente começou a tomar conta de mim. Olhei ao redor, como se esperasse ver alguém escondido nas sombras observando. Mas o porão estava vazio. O único som era minha respiração pesada e o leve zumbido das luzes fluorescentes. Na terceira noite, os sussurros me levaram ao limite. O manuscrito parecia ter se transformado. As letras agora pareciam vivas, movendo-se nas páginas, como se estivessem se reorganizando para formar novas palavras. E, de alguma forma, eu sabia que precisava continuar. Cada frase trazia um segredo, uma revelação, mas, ao mesmo tempo, parecia estar tirando algo de mim. Os sussurros estavam mais altos. Eu ouvia vozes que reconhecia, mas com tons distorcidos, como se viessem de um lugar profundo e distante. De repente, ouvi algo específico, uma frase que gelou meu sangue. Eles sabem o que você fez. Com Sofia. Meu coração parou por um segundo. Sofia era uma garota com quem eu tive uma breve e conturbada história. Um segredo que eu não contava a ninguém. Mas agora, ali estava, exposto pelas vozes. A paranoia crescia a cada segundo. E eu sentia como se todos ao meu redor soubessem de todos os meus erros, de todos os meus pecados. Era como se cada palavra lida aproximasse algo de mim, uma presença, uma sombra invisível que me observava, que me controlava. Comecei a ouvir as vozes mesmo longe do manuscrito. Na aula, na rua, em casa. Estava perdendo o controle. Na quarta noite, eu finalmente cedi. Cheguei à biblioteca em estado de puro pânico, quase correndo. Era como se algo dentro de mim precisasse terminar aquilo. Como se cada fibra do meu ser estivesse sendo controlada pelo manuscrito. Assim que toquei no livro, senti um arrepio profundo, quase uma eletricidade percorrendo meu corpo. E, naquele momento, percebi que eu não estava mais sozinho. Algo estava comigo e eu sentia que ele queria mais. Mais da minha mente, mais dos meus pensamentos, mais da minha alma. Quando abri o manuscrito, as vozes explodiram em minha mente, cada uma revelando segredos sobre mim, sobre outras pessoas ao meu redor. Comecei a gritar, tentando abafar o som, mas nada funcionava. Era como se eu estivesse sendo engolido por um abismo de sussurros, um vórtice sombrio, onde a verdade e o horror se fundiam. Eu já não conseguia distinguir o que era real e o que era fruto da minha imaginação. Cada palavra do manuscrito parecia pulsar em minha mente, assumindo o controle de meus pensamentos, minha vontade, minha vida. Foi aí que tudo escureceu. Quando acordei, estava deitado no chão frio do porão, com o manuscrito caído ao meu lado, as páginas espalhadas. Minhas mãos tremiam enquanto tentava levantar. A cabeça latejava e meus pensamentos pareciam distorcidos, confusos. As palavras do livro estavam cravadas em minha mente, como se cada frase ecoasse, repetindo segredos e revelações que eu preferia esquecer. Olhei ao redor, mas tudo estava quieto demais. Era como se o mundo inteiro tivesse sido silenciado. Peguei o manuscrito do chão, com uma estranha esperança de que tudo fosse um pesadelo, mas algo ali me fez parar. As páginas estavam em branco. Cada folha, cada linha, absolutamente vazias, como se eu tivesse imaginado tudo. Isso não é possível, sussurrei para mim mesmo, mas no fundo eu sabia que algo terrível tinha acontecido. Fechei o manuscrito, tentando controlar a respiração. Olhei ao redor, só para me certificar de que realmente estava sozinho, mas o que vi me fez congelar. Refletido na vidraça da janela, eu vi alguém me observando, mas não era exatamente meu reflexo. Era um rosto parecido com o meu, mas com olhos fundos e sem vida, e um sorriso torto que não parecia humano. Ele estava parado, como uma sombra silenciosa, me encarando com um olhar frio e faminto. Era a entidade do manuscrito, agora presa ao meu reflexo.
Aquela figura sombria levantou a mão e apontou para mim, e percebi que ela não era apenas uma visão. Era um presságio. Eu podia sentir que, de alguma forma, ela estava dentro de mim. Senti uma onda de desespero, porque sabia que, não importa onde eu fosse, aquela coisa nunca me deixaria. O manuscrito, agora vazio, de alguma forma havia passado a sua essência para mim, e aquele reflexo era um lembrete de que o sussurro do abismo vivia agora dentro de mim. O vazio e os sussurros seriam eternos, como se eu fosse um novo guardião, condenado a carregar o segredo sombrio e a enfrentar aquele reflexo horrível sempre que olhasse para o espelho. Hoje em dia, evito espelhos e reflexos. No fundo, sei que aquilo que está preso ali está esperando, só aguardando o momento certo para tomar o que resta de mim. Tento viver normalmente, mas os sussurros ainda ecoam, suaves e constantes. A cada dia que passa, sinto a entidade se aproximando mais, como se meu próprio reflexo ganhasse vida por conta própria, me observando, esperando o momento exato para assumir o controle. E eu sei que no final ele vai conseguir. O Diário das Maldades. Minha avó havia falecido há algumas semanas, e meus pais decidiram que era hora de limpar o velho sótão da casa dela. Eu não me importava muito com o trabalho. Até gostava de explorar aquele lugar cheio de coisas antigas e esquecidas. As caixas de madeira, cobertas de poeira, guardavam um mundo de relíquias que minha avó, uma mulher reservada e um tanto misteriosa, colecionava em vida. Eu cresci ouvindo histórias de que ela era uma espécie de curandeira, alguém que praticava rituais antigos, mas nunca dei muita importância. Para mim, ela era apenas minha avó. Enquanto remexia em algumas caixas, algo chamou minha atenção. Havia um diário preto, encadernado em couro, com bordas douradas que já estavam desgastadas. Era diferente dos outros cadernos e papéis velhos que estavam por ali, e parecia que ninguém o tinha tocado há décadas. O título na capa estava quase apagado, mas ainda dava para ler. O Diário das Maldades. Confesso que senti um calafrio. O título era estranho, até assustador, mas claro, a curiosidade falou mais alto. Eu peguei o diário, espanei a poeira e fui para meu quarto. A noite já estava caindo e achei que dar uma lida rápida no diário seria uma boa distração. Afinal, eu estava em uma casa antiga, sozinho, e com o tempo nublado lá fora, o cenário parecia perfeito para um pouco de aventura. Na primeira página, uma dedicatória feita em uma letra fina e bem marcada. Aquele que abrir estas páginas encontrará verdades que não devem ser conhecidas. O preço da curiosidade é a própria alma. Ri sozinho. Parecia uma daquelas mensagens de livros de terror baratos, mas havia algo estranho. As letras, que pareciam gravadas à mão, tinham um tom sombrio que fez minha pele arrepiar. Mas a curiosidade era mais forte que o medo. Virei a página. O diário estava cheio de relatos de rituais estranhos, como algo que você leria em um livro sobre bruxaria antiga. As palavras descreviam sacrifícios de animais, orações sombrias e fórmulas para invocar coisas que eu mal conseguia pronunciar. As descrições eram perturbadoramente detalhadas, e as imagens que formavam na minha mente eram nítidas demais para o meu gosto. Comecei a sentir uma leve dor de cabeça, mas continuei lendo. O diário parecia ter vida própria, como se cada palavra me puxasse para mais perto de algo sombrio. Quando dei por mim, já passava da meia-noite. Fechei o diário e decidi que era hora de dormir. Mas aquela noite foi a primeira em que as coisas começaram a sair do controle. No meio da noite, tive um sonho. Eu estava em um lugar escuro, iluminado apenas pelo brilho de velas, com figuras encapuzadas ao meu redor, todas murmurando algo que eu não entendia. No chão, havia símbolos estranhos desenhados com algum líquido escuro. A sensação era de puro terror.
Quando tentei me mover, percebi que estava preso, incapaz de sair daquele círculo sombrio. Acordei suando frio. Era apenas um sonho, eu tentava me convencer. Mas a imagem dos rostos encapuzados e das velas continuava viva na minha mente, como se o sonho ainda estivesse acontecendo. Tentei voltar a dormir, mas não consegui. O medo era palpável. Na manhã seguinte, decidi deixar o diário de lado. Mas à medida que o dia passava, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se o diário me chamasse, me puxasse para lê-lo novamente. A curiosidade começou a me corroer, e no final do dia eu estava novamente com o diário nas mãos, folheando as páginas com um misto de medo e fascínio. Conforme os dias passavam, os sonhos ficavam cada vez mais intensos. Em um deles, eu segurava uma faca, e ao meu redor, velas formavam um círculo no chão. Eu pronunciava palavras em uma língua que desconhecia, mas que, de alguma forma, saíam facilmente da minha boca. O mais perturbador, a faca estava coberta de sangue e minhas mãos também. Quando acordei, senti um gosto de ferrugem na boca e vi que minhas mãos estavam sujas de terra e folhas secas, como se eu tivesse cavado algo durante a noite. O que estava acontecendo? Comecei a me questionar, mas a sensação de que algo estava tomando conta de mim só aumentava. No terceiro dia, acordei com marcas estranhas nos braços, como cortes finos e precisos, mas que eu não lembrava de ter feito. Os sonhos agora estavam cada vez mais reais, e eu já não sabia mais o que era sono e o que era realidade. O diário parecia ter se tornado parte de mim. Eu não conseguia parar de lê-lo, mesmo que as palavras se tornassem cada vez mais pesadas, como se sugassem a minha energia. Era como se o diário estivesse me possuindo. A situação ficou ainda mais sinistra quando, certa noite, acordei em meio a um campo deserto, sem lembrar como cheguei lá. Minhas mãos seguravam uma faca, a mesma que eu via nos sonhos. Ao redor havia marcas de velas no chão, apagadas, mas ainda visíveis. Eu estava revivendo os rituais descritos no diário, mas não por escolha. Era como se outra força estivesse me controlando enquanto eu dormia. Naquela noite, pela primeira vez, percebi o que estava acontecendo. O diário tinha me prendido em um ciclo de rituais que eu não conseguia evitar. No fundo, eu sabia o que ele queria. Ele me estava me preparando para algo maior, um ritual final. As noites seguintes foram um verdadeiro inferno. Cada vez que eu fechava os olhos, eu era transportado para aquele mesmo círculo de velas e símbolos. Só que, a cada sonho, os rituais ficavam mais sombrios, mais sangrentos. Eu era forçado a realizar sacrifícios nos sonhos, pequenos animais que apareciam à minha frente. Minha consciência gritava para eu parar, mas meu corpo seguia em frente, guiado por uma força maior que minha vontade. Os dias se tornaram uma sequência de pavor e desorientação. Eu já não sabia o que era real e o que era sonho. Estava preso, e o diário parecia rir de mim a cada vez que eu o abria. As palavras que antes pareciam meras descrições, agora tinham um peso estranho, como se carregassem uma maldição. Uma noite, a última noite, eu abri o diário pela última vez. O texto final descrevia um ritual em que o leitor deveria oferecer o sacrifício supremo, a própria vida. Era o ritual final, o ápice de todos os outros. Eu sabia que o diário queria isso de mim, que havia me levado até aquele ponto, mas, de alguma forma, eu ainda resistia. Até que naquela noite eu não resisti mais. No meio da madrugada, acordei em pé, no centro do meu quarto, cercado por velas. Minhas mãos seguravam a mesma faca que aparecia nos sonhos. O ambiente estava carregado e uma névoa densa cobria o chão. Era como se o próprio quarto estivesse isolado do mundo, uma espécie de limbo onde o tempo não existia. Tentei soltar a faca, mas não consegui.
Minhas mãos se moviam sozinhas, puxadas por uma vontade que não era minha. Eu tremia, o medo consumindo cada pedaço de mim, mas sabia que não adiantava lutar. Era como se minha própria consciência estivesse desligada, me deixando apenas como um espectador do que estava prestes a acontecer. A faca subiu, lentamente, em direção ao meu peito. Meu corpo obedeceu sem resistência, como um boneco de trapo, enquanto as palavras do diário ecoavam na minha mente, me hipnotizando. Senti a lâmina encostar na pele, fria e cortante. Meu coração batia tão forte que parecia querer saltar para fora. No último segundo, antes que a lâmina penetrasse a pele, senti um puxão, uma presença horrenda ao meu redor, como se dezenas de mãos invisíveis estivessem me segurando, tentando me arrastar para algum lugar que não era deste mundo. E então, tudo ficou escuro. Quando minha família encontrou meu corpo, ele estava cercado por velas derretidas e símbolos desenhados no chão. O diário estava aberto ao meu lado, em uma página vazia, mas com uma nova inscrição escrita com sangue. Aquele que lê estas páginas compartilha do sacrifício e da escuridão. Eles nunca entenderam o que me levou até aquele ponto. O diário foi recolhido, estudado, mas ninguém encontrou nada além de páginas em branco. Contudo, todos que o tocavam diziam ouvir sussurros, uma voz que chamava, um convite para um novo sacrifício. Agora, o diário espera pelo próximo curioso, aquele que será o próximo a abrir as páginas e a se perder nos segredos de rituais que nenhum ser humano deveria conhecer. A coletânea dos pecados. Minha vida estava em ruínas. Dívidas empilhadas, contas atrasadas e a cada dia mais pessoas me ligando para cobrar o que eu não podia pagar. Eu não sabia mais o que fazer. Era como se um abismo escuro estivesse se abrindo sob meus pés, pronto para me engolir. E então veio a solução que eu jamais poderia imaginar. A coletânea dos pecados. Eu estava em uma daquelas lojas estranhas, que vendem todo tipo de bugiganga antiga, o tipo de lugar que você só entra quando está desesperado, buscando uma resposta que parece impossível. Entre velharias e quinquilharias esquecidas, meus olhos caíram sobre um livro estranho, com uma capa de couro escuro, que parecia ter sido costurado à mão com um fio grosso. O título estava gravado em uma caligrafia quase apagada, Coletânea dos Pecados. Ao tocar a capa, senti um calafrio, mas uma espécie de curiosidade mórbida me puxou. O dono da loja apareceu silencioso e, com um leve sorriso que parecia saber mais do que deveria, disse: "Este livro é único. Ele promete riquezas a quem o possui. Mas lembre-se, cada ganho tem um custo. Está disposto a pagar?" Eu ri. Estava desesperado, endividado até o pescoço, e aquele homem me oferecia uma chance de mudar minha vida. Claro que eu aceitaria, nem precisava pensar. Com um aceno e uma piscadela sombria, o vendedor deixou o livro em minhas mãos e desapareceu entre as prateleiras. Paguei pelo livro e saí sem olhar para trás. Naquela noite, em casa, coloquei o livro sobre a mesa e o observei, sentindo uma estranha mistura de ansiedade e esperança. Minhas mãos tremiam ao abrir a capa, e a primeira página exibia uma frase simples: "Para cada ganho, há um pecado." Achei meio sombrio, mas não dei muita importância. A página seguinte continha instruções estranhas, dizendo que bastava ler o livro em voz alta, e a fortuna viria. Pensei que não tinha nada a perder. Com o coração batendo acelerado, comecei a ler. No mesmo instante, senti uma onda de calor. A página brilhou levemente e as palavras pareceram flutuar diante dos meus olhos. Em questão de minutos, uma notificação chegou ao meu celular. Uma transferência inesperada havia sido feita na minha conta, de um valor considerável. Eu mal podia acreditar. Olhei para o livro, meio em choque. Ele realmente funcionava, mas junto com a excitação, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Era como se algo sombrio
pairasse no ar. Ignorei o sentimento e pensei, esse livro vai me salvar. Mas naquela mesma noite, os pesadelos começaram. Eu me vi em um beco escuro, cercado por figuras sem rosto. Eles me encaravam com olhos vazios, como se fossem sombras que apenas existiam para atormentar. Ao fundo, havia um grito, um som que fazia meu sangue gelar. Quando acordei, estava suando frio. A sensação de que algo estava errado permanecia, mas ainda assim decidi continuar usando o livro. Eu precisava daquelas riquezas. No dia seguinte, li mais uma página. Minutos depois, recebi uma ligação de um advogado. Um parente distante havia falecido e eu era o único herdeiro. Fiquei perplexo. Era como se o livro realmente fosse capaz de transformar meus desejos em realidade. A euforia tomou conta de mim. Com mais dinheiro na conta, comecei a imaginar a vida que poderia ter. Mas, com a fortuna, vieram mais visões. Pesadelos de pessoas gritando, sendo torturadas, cenas tão horrendas que eu acordava sem fôlego. Às vezes, via vultos no canto do quarto, como se algo estivesse me observando. Eu me convenci de que era apenas a ansiedade. São só pesadelos, repetia para mim mesmo. Mas no fundo, algo me dizia que não era só isso. Conforme os dias passavam, eu mergulhava cada vez mais fundo na coletânea dos pecados. Cada página que eu lia trazia uma nova fortuna, mas também um novo tormento. Descobri que havia pessoas próximas a mim que estavam morrendo de maneiras misteriosas. Um amigo de infância, um ex-colega de trabalho, até mesmo minha antiga professora do ensino médio. A sensação de que eu era responsável começou a pesar, mas o dinheiro era tentador demais para me fazer parar. As mortes continuavam, e o padrão era sempre o mesmo. Pessoas que eu conhecia, mas que não tinha contato havia anos, desapareciam ou sofriam acidentes trágicos. Cada um desses eventos era seguido de uma nova quantia de dinheiro na minha conta, como se o livro estivesse cobrando um preço pelo meu sucesso. Eu comecei a sentir culpa, mas ao mesmo tempo não conseguia me afastar da coletânea. Uma noite, as visões passaram de pesadelos para algo ainda mais real. Acordei no meio da madrugada com uma dor intensa nas costas. Quando fui ao espelho, vi uma marca escura na pele, como uma cicatriz em formato de um símbolo estranho, algo que eu não conseguia entender. Ao lado da marca, pequenas letras surgiram, como tatuagens, formando palavras em uma língua que eu nunca tinha visto. Aterrorizado, fechei o livro e tentei ignorar o que estava acontecendo. Mas era tarde demais. Eu sabia que o livro não me deixaria em paz. As marcas começaram a aparecer por todo o meu corpo, uma a cada dia. Braços, pernas, pescoço. Era como se meu corpo estivesse sendo coberto por uma escritura sombria. A dor era insuportável e minha mente já estava à beira do colapso. Desesperado, decidi que precisava me livrar daquele maldito livro. Peguei o livro e o joguei no lixo, mas no dia seguinte ele estava de volta à minha mesa. Joguei no fogo, mas ele não queimava, como se fosse indestrutível. Por fim, resolvi devolvê-lo ao vendedor, mas ao voltar à loja, encontrei apenas uma sala vazia. Era como se o lugar jamais tivesse existido. O desespero tomou conta de mim. Eu sentia que o livro estava vivo, que me observava a cada momento, esperando que eu lesse mais uma página, mas eu sabia que não podia. Naquela noite, as visões tomaram uma forma ainda mais assustadora. Vi meu próprio reflexo no espelho, mas ele estava distorcido, coberto das mesmas marcas que agora tomavam conta do meu corpo. Era como se meu próprio reflexo tivesse se transformado em uma criatura horrenda, uma entidade amaldiçoada. Quando fechei os olhos, ouvi uma voz sussurrar: "Você faz parte da coletânea agora. Seu pecado será o último." Meu coração disparou. O que isso significava? Era tarde demais para entender. Eu já estava no fundo do abismo. Ao olhar para as páginas do livro, percebi que havia uma nova inscrição. Meu próprio nome estava registrado lá como uma última anotação na lista de pecados. Com um grito, larguei o livro, mas ele parecia ter vida própria,
flutuando à minha frente, como se estivesse me consumindo. Quando o livro começou a fechar, senti minha energia sendo sugada, como se cada pedaço da minha alma estivesse sendo arrancado. Meu corpo inteiro estava paralisado, a dor intensa me consumindo por dentro, como se eu estivesse sendo transformado em uma casca vazia. As marcas no meu corpo começaram a brilhar, como se estivessem queimando minha carne por dentro. Meus olhos começaram a se fechar, e a última coisa que vi foi o livro se fechando lentamente, sumindo no ar, deixando apenas um vazio imenso e gelado. Quando me encontraram, eu estava sentado na mesma cadeira, com olhos sem vida e uma expressão de puro horror congelada no rosto. Os médicos nunca entenderam o que aconteceu. Era como se meu corpo tivesse sido esvaziado, deixado apenas como uma casca. O livro, claro, desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas dizem que, de vez em quando, ele reaparece em outras lojas, esperando por outra alma desesperada, alguém disposto a pagar o preço por aquilo que deseja.